Senado, senador Sobrinho, fez uma pesquisa. Nós temos um sistema chamado Data Senado, que faz pesquisas de opinião. E fizeram uma pesquisa de opinião como a população reage à ideia de que a União tem que ter responsabilidade com a educação. Veja a primeira pergunta, senador Pimentel. Você é a favor ou contra tomar a educação de base como responsabilidade exclusiva do governo federal? 78% foi a favor. 78% da população. Consultada por telefone, com muito cuidado. Mas o que eu achei mais interessante, os que são a favor, a maior parte são os que têm renda baixa. Os que têm salário acima de 10 salário mínimo, apenas 50% deles defendem isso. Porque eles têm a escola particular. Quando vai para de 5 a 10 salário mínimo, 65,8% deles defendem. Quando vai para mais de 2 salário mínimo, até 5, 82. Até 2 salário mínimo, 80. Sem renda, 83. Ou seja, na camada abaixo de 2 salário mínimo, não, abaixo de 5 salário mínimo, mais de 80% defendem. Na camada acima, o número diminui, mas mesmo assim, tanto nos que têm mais de 10 salário mínimo, como os que têm entre 5 e 10, passa dos 50%. A pergunta outra feita, em relação à educação, onde você acha que deve ser aplicado mais dinheiro público? 65% acha que é no ensino fundamental, 21% no ensino médio, 11% nas universidades. Então, a gente tem a soma de 66%, 67% achando que é na educação de base. Isso é de uma lucidez imensa. Porque uma universidade boa não faz uma educação de base boa, mas uma educação de base faz uma universidade boa. Não há como ter uma universidade ruim se a educação de base for boa. A educação de base puxa a universidade para cima ou para baixo. Então, veja que talvez esteja aqui essa resistência à criação de um Ministério da Educação de Base. As pessoas das universidades têm medo que a população pressione para mais recursos, o que seria um absurdo. As universidades recebem pouco recurso ainda. Tem que aumentar, mas tem que aumentar muito mais da educação de base. Uma outra pergunta. Você é a favor ou contra que os professores de educação de base recebam o mesmo salário para o Brasil? Veja bem, a pergunta. Você é contra ou a favor que os professores recebam o mesmo salário? 83% é a favor disso. É lógico, o povo está sentindo certo. Não há por que o salário ser diferente conforme o município, pobre ou rico. Até pode ter um salário igual com um complemento nas áreas mais difíceis. Mas o salário tem que ser igual. E não só o piso, a carreira inteira do professor. Como a carreira do Banco do Brasil, o senador Pimentel conhece bem, do Correio, da Polícia Federal, aqui no Congresso. Uma outra pergunta é com relação à seleção dos professores. É a favor ou contra que seja um concurso nacional? 87,9% é a favor. E não tem outro jeito. Se deixarmos o concurso restrito apenas àqueles daquela cidade, a gente vai ter pessoas até boas qualificadas em algumas cidades e mal qualificadas em outras. Eu concluo já, senador. Por que a gente teve que buscar médicos no exterior? Porque não encontrava na cidade. Não encontramos professores também. Só que professor a gente não precisa ir buscar no exterior. Basta aumentar o salário, incentivar as universidades em curso de licenciatura, pedagogia, e a gente vai ter os professores. Tudo isso passa por uma autoridade federal preocupada com a educação de base. Mas não é só preocupada, é preocupada exclusivamente com a educação de base. A preocupação dela com a universidade, essa autoridade, é porque a universidade é necessária para trabalhar formando os professores. Mas a preocupação dessa autoridade, é a educação de base. O ministro no Brasil que fizer coisas boas para a educação, ele não precisa fazer mais nada, ele é prestigiado. Porque ele não é responsável pela educação de base. Os indicadores podem estar péssimos. Se os das universidades estiverem boas, ótimo. Demos mais importância ao fato de que a USP caiu do que a importância ao fato que a educação de base não subiu no cenário mundial.
Porque nós somos um país, e eu vou concluir, que ofereceu carro antes do povo ter ônibus. Agora oferece universidade antes do povo aprender a ler, concluir o ensino médio com qualidade. Somos um país que está iludindo-se e iludindo a população. O povo não está tão iludindo quando a gente vê essa pesquisa. Por isso, eu quero parabenizar a Comissão de Educação hoje e espero que esse projeto avance. Mas eu espero mais, que antes do projeto avançar, a presidenta Dilma ou algum dos candidatos a presidente, de repente, nós temos diversos candidatos, diga, o Brasil merece ter um ministro que cuide da educação de base.